E eu convido os irmãos, agora ainda de pé, que abram suas Bíblias no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3. E hoje nós vamos falar que o nosso alvo é Cristo, né? Mas o que será isso? Ser o nosso alvo, né? Alcançar o nosso alvo. E assim diz a palavra. Versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Pois, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos continuar até o 16. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Pai, diante, Senhor amado, desse ensinamento teu, abre, Senhor amado, o coração e o espírito dos teus servos, para que nós possamos aprender aquilo que o Espírito separou para nos alimentar esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele está aqui ensinando como é que a gente vai travar batalhas que muitas vezes elas são travadas na nossa mente. O campo de batalha do cristão começa aqui. E muitas vezes a gente não consegue entender por que as nossas emoções são tão fluídas e ditam tanto as coisas que nós fazemos. Porque muitas vezes nós não entendemos o ensinamento que a Bíblia nos dá, a orientação que a Bíblia nos dá. E Paulo aqui vai nos ensinar que nós temos que ter o nosso foco olhando em cima. Em algumas traduções vai estar
para o alto, que é Cristo. Essa é o primeiro passo para a gente viver um verdadeiro cristianismo e viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Um dos maiores problemas que os cristãos eles enfrentam hoje, se decepcionam com a sua fé, é porque são ensinados que dele, para ele e por ele são todas as coisas. Mas muitas vezes nós cantamos isso, só que no nosso coração é assim que a gente ouve. É nosso, é por nós e é para nós. Então a gente começa a ver as coisas temporais e nos frustramos na fé quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos, como nós pedimos. Porque nós não estamos vivendo para Deus. Achamos que estamos vivendo para Deus, mas nós, na verdade, estamos vivendo para nós. Então, se tudo é por nós, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser no tempo que eu quero. E não no tempo e da forma que Deus separou para mim. Se Paulo não estivesse com a visão dele voltada para o alvo, que é Cristo, provavelmente, no primeiro problema que ele teve no ministério, na primeira tribulação, na primeira prisão, no primeiro açoite, ele teria murmurado, tipo assim, Deus me abandonou. Deus não gosta mais de mim. E teria desistido do ministério dele. E é o que seria de nós, gentios, se Paulo foi levantado para trazer o evangelho para quem não era judeu. E então, nessa pequena reflexão, introdução aqui, é isso que nós vamos ver aqui. O que significa para o crente viver olhando para o alto? Nós extraímos 3 ensinamentos desse capítulo. Ele tem mais, mas hoje nós vamos falar só sobre 5 pontos. Primeiro ponto, mantenha o pensamento nas coisas do alto. É isso que ele está falando aqui do versículo 1 ao 7. O que isso quer dizer, irmãos? Ter a nossa visão para as coisas eternas é ter o nosso pensamento direcionado para o que Deus separou para mim. Isso não quer dizer que o Filho de Deus não vive e não preste atenção nas coisas que são desse mundo. Nós vivemos no mundo. Nós estamos no mundo. Então, nós não podemos viver, às vezes falar, mas eu vou viver com a minha mente lá para o alto, é uma pessoa alienada. Não. É uma pessoa que em tudo que ela vai fazer, em todas as decisões e escolhas, ela começa primeiro a saber o que Deus acha daquela situação. Uma pergunta que a gente raramente se faz. Eu tenho que tomar uma decisão, ou eu estou vivendo alguma circunstância difícil na minha vida. A gente precisa se perguntar assim, o que Jesus quer que eu faça nessa situação? Será que isso que eu vou fazer vai agradar a Deus? Entende que aí, meu pensamento está no alto. Eu estou vivendo e estou fazendo as coisas aqui na terra que eu preciso fazer, mas na direção, no direcionamento do que Deus quer para a minha vida. Por isso que quando Paulo era perseguido, preso, torturado, irmãos, o alvo dele era Deus. O evangelho tinha que ser espalhado. Porque Paulo sabia o que muitas vezes nós sabemos, mas nós esquecemos. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá na eternidade. Então, quando a gente canta, eu amo quando a gente canta, né? Principalmente hinos que assim, falam da palavra de Deus, né? Que a gente aprende. Tudo é dele, é por ele, para ele.
a gente tem que ter o cuidado de não estar trocando dele pelo meu eu. É a ênfase do que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O que nós cantamos? Porque muitas vezes nós cantamos coisas que a gente nem sabe o que a gente está cantando. A gente repete as coisas sem ter o entendimento do que nós estamos cantando. E o louvor, ele é uma oração. E será que a gente se atenta para isso? Do que a gente está levando a Deus? Porque Deus não nos tem por inocente. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Quando a gente adentra uma porta, nós sabemos que nós estamos reunidos, os santos, para glorificar a Deus. A gente vem para a igreja glorificar a Deus. Então, vamos, no louvor, saber o que é que nós estamos, qual é a prece que nós estamos cantando para o Senhor. Isso faz parte da adoração de Deus e para Deus. Paulo, ele não está ensinando nada novo aqui, quando ele diz que a gente tem que olhar para as coisas de cima. Paulo está fazendo uma reflexão no que Jesus falou, e eu vou ler aqui para vocês, em Mateus 6, 19, 21. Jesus disse assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem se destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Olha agora esse final. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Paulo está fazendo, ele está trazendo esse ensinamento de Cristo. Porque Jesus já disse isso. Onde é que está o seu tesouro? Então, que o Espírito Santo esteja falando com você agora, onde é que está o seu tesouro, irmãos? Porque é ali que vai estar o seu coração. Se o seu tesouro estiver nessas coisas temporais do mundo, o teu coração está aqui. Mesmo você vindo para a igreja e você achando que está servindo a Deus. Então, onde está o nosso tesouro? E Paulo fala assim, como é que a gente pode praticar? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O cristianismo, ele é prática. Não é o quanto você sabe da Bíblia, mas é o quanto você pratica dela na sua vida. Muitas vezes a pessoa começa aqui a pregar e vai falar sobre perdão, aí a pessoa fala, ai, mas perdão de novo. Você sabe que tem que perdoar, mas você não perdoa. Então, o que adianta? É a prática. Deus vai cobrar de você. É o seu comportamento, porque o comportamento é o que eu sou. Então, a gente precisa aprender a viver, a praticar o que nós aprendemos. As coisas básicas para a nossa salvação. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele pega as coisas de Jesus e ensina algo que a igreja de Colossos estava se distanciando e dando ouvidos a falsos mestres. Porque eles não estavam olhando para Cristo. Eles estavam ouvindo o homem. Palavras mansas. Palavras de elogio. E aquilo estava afagando eles. E eles estavam se desviando do que Cristo tinha deixado no Evangelho. Isso acontece ou não acontece hoje em dia? Muito, irmãos. Né? Às vezes a gente começa a ouvir uma pregação, não, nossa, eu não vim aqui para ficar ouvindo isso. Então, como que está a sua fé? Porque a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você não consegue ouvir a palavra de Deus, então onde é que você está firmando a sua fé? No que Deus deixou estabelecido para nós ou no que você quer? Ou acha que é certo? Porque tem isso, né? Hoje em dia eu vejo o evangelho da minha forma. Muitas pessoas dizem isso. Só que só existe um evangelho. E uma forma. Um cabeça, que é Jesus Cristo. Não existe outro. E ele deixou muito claro aqui como ele quer que os seus seguidores o sigam. O que significa isso? Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Como é essa prática aqui? Vamos ilustrar aqui, Milena. Como é que é essa prática da nossa consciência? E aí vai passar pelas nossas escolhas. Vai passar pelas nossas decisões.
Muitas vezes, irmãos, a gente faz uma escolha e a gente toma uma decisão e a gente diz assim, não, essa aqui foi uma decisão que Deus está comigo, né? Estou em paz, isso aqui está comigo, está tudo certo, mas a escolha é você quem está fazendo. Aí lá na frente, as consequências são graves e vêm. Porque nós podemos fazer nossas escolhas, mas as consequências nós não escolhemos. As consequências vão seguir o que nós escolhemos. E às vezes a conta vem muito alta. Aí nós falamos, mas Deus estava comigo. Deus me orientou. Entendeu que não era por ele nem para ele, você estava ouvindo o que eu quero. E aquilo era melhor para mim porque eu achava. E o meu coração enganoso estava dizendo, é isso aqui que Deus quer. Então é sutil, irmão, porque o pecado ele é sutil. Ele entra de maneira que nós não vamos perceber. Porque se Satanás entrasse como ele é, e a gente já visse, é como você está andando num caminho e você vê uma pedra enorme, você vai se desviar dela. Mas e quando a pedra é pequititinha? Aí você pisa nela e escorrega, mas você não viu. Então é assim. O pecado entra de uma forma muito sutil. Tem uma música de criança que fala que Satanás tem sapatinhos de algodão. A gente não ouve. Porque nós não estamos ligados nas coisas de cima. O nosso pensamento não está em Deus. Nós não estamos levando a Deus em tudo que nós fazemos. Porque nós não temos a visão que a nossa pátria não é aqui. Que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos de passagem. É para a gente colher e viver lá na eternidade. Aí você começa a usar as coisas pelo teu braço. E aí as coisas não dão certo. E você culpa Deus por uma escolha errada que você fez. Como hoje se culpa, fala o demônio é culpado por tudo, tiram a nossa autorresponsabilidade dos erros que nós cometemos. Mas a responsabilidade é nossa. Se eu estourei o meu cartão de crédito, foi porque eu quis, irmão. Aí fala, não, mas Satanás usou isso aqui para me endividar. Quem estourou o cartão foi você. Entendeu? Ah, não consigo me controlar. Pega uma tesoura e corta o cartão, rasga ele, joga no lixo. Porque se você estiver ali, você não tiver controle, quem vai pecar é você. Mas nós não fazemos isso. Aí nós mentimos. Ah, não, foi Satanás que fez eu mentir. Não, você mentiu, sabendo que você não deve mentir. E aí a gente joga a culpa para o outro. Lembra como Adão jogou a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente não tinha para quem jogar. E é isso que a gente faz. E a gente vê como Deus age nessas situações. Porque nós sabemos o que aconteceu lá atrás com Adão e Eva e com a serpente. Não vai ser diferente conosco hoje, porque o nosso Deus ele não muda. Então o ideal do cristão é isso. Aí você pensa, vou deixar de fazer as minhas coisas? Não. Mas, o que significa essa lição aqui de Paulo? Todas as coisas são lícitas para nós. Nós temos que trabalhar. Nós temos que estudar. Sabe? Nos formarmos e sermos luz onde nós estamos. Mas a gente tem que perceber, será que toda essa minha preocupação que eu estou tendo aqui não está me tirando da presença de Deus? Como é que está Jesus na minha vida? Jesus é um rodapé na minha vida, porque rodapé é o quê? Você está lendo, você está fazendo uma análise de um artigo, seja o que for, você tem uma dificuldade, você vai lá no rodapé e vê ali onde tem um autor que vai poder te explicar aquilo melhor. Jesus é um rodapé na sua vida? Ou Jesus, assim, ele vem no domingo, aí você lembra de Jesus. Tem aquela coisa até da roupa do crente do domingo, né? Porque eu sou assim, eu sou aquelas crentes raiz, né? E antiga. Então, tinha roupa de domingo para ir para a igreja, que você se arrumava toda. No domingo, irmão. Será que é isso que Jesus está sendo na nossa vida? No domingo, enquanto nós estamos aqui, nós nos lembramos dele. E quando a gente sai pelaquela porta ali, pronto, ele ficou aí só no domingo que vem? Ou só quando eu estiver aqui? Mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É só aqui?
Ou a gente aqui se alimenta na comunhão com os irmãos. Nós nos alimentamos, adoramos o nosso Deus para evangelizar aquele mundo lá fora que não conhece quem é o Senhor que se serve. Então nós temos que nos perguntar isso. Isso é meu olhar, minha visão não está no alto. A minha visão está aqui, ó. Está aqui. Se você está estudando para passar num concurso público, se você pede para Deus um emprego que você ganhe melhor, amém, é bênção. Mas quando Deus te der isso aí, quem deu foi Ele, tá? Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem boas roupas, se você passou num concurso, tudo é dele. Foi Ele que te deu. E do jeito que Ele deu, Ele tira. Se Ele quiser. Porque tudo é dele. Então, se eu estou num bom emprego, e eu tenho uma minha visão para cima, eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui por um propósito. Então, eu tenho que ser luz nesse lugar. Eu tenho que ser uma referência de cristão aqui. Não aquela referência que o pessoal lá do seu trabalho fala assim, cristão como fulano, credo. Você está envergonhando o nome do Senhor a quem você diz que serve. Não é o seu, não. Entendeu o que é olhar para cima? Mas porque muitos de nós pedimos para Deus, às vezes, um emprego melhor, uma capacitação melhor, e quando o Senhor dá aquilo, a primeira coisa que você faz é não vir mais para a igreja, porque você não tem mais tempo para o Senhor. Estou muito cansado para ir para a escola bíblica aprender. Mas se Deus tirar o teu emprego, aí você volta para pedir para Ele outro. Isso é sério, irmãos, eu falo com muito amor. Isso é não ter a visão do alto. Porque se eu estiver trabalhando, eu ganhar um salário mínimo e minha visão estiver no alto, eu sou uma pessoa agradecida a Deus. Deus vai me honrar tanto que esses 1.500 vira 5.000, 6.000. E quando chega no final do mês, você fala, gente, não acredito que eu fiz isso tudo. Não é assim que funciona, esse é o nosso Deus. Mas isso funciona quando a gente tem a nossa visão no Senhor, em Cristo. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui essa manhã. O ideal do crente, ele é ser consagrado. Consagrado, irmãos, é ser separado. Nós somos santos. Santos é o quê? Ser santo não é ser separado. Nós somos separados para Deus. Então, tudo que nós fazemos é para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Aí você vai ver que a sua visão aqui, você vai trabalhar, você vai ser o melhor, vai ser o primeiro que chega, o que mais rende na tua repartição. Porque você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para algo que Deus deu na sua vida. E que tem um propósito para você no lugar que Deus te colocou. Lá na sua escola, na sua faculdade. Onde você estiver. Porque o cristão, ele não tira férias. Nós somos cristãos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? Então, não tem isso da gente tirar férias. Deus. E aí, por quê? Porque minha visão está lá em cima. O que eu vou entregar para o Senhor quando eu me encontrar com Ele? Porque a primeira morte todos nós vamos passar. O que eu vou entregar para o Senhor? Qual foi o crente? Qual foi o comportamento de crente que eu tive? Então, vamos nos perguntando isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, devemos nos revestir de Jesus Cristo. Aí Paulo vai nos dar um ensinamento aqui, irmão. Do versículo 8 ao 13. Olha só, vem comigo. Quando nós nos convertemos, nós temos um quê? Uma nova criatura, uma nova natureza. Só que a velha natureza, a antiga natureza, que é a natureza de Adão, a velha natureza, que é aquela carnal, ela não morre. Ela fica ali, ó. Por isso que a vida do cristão, muitas vezes, não parece uma guerra civil? Da carne e do espírito. Quando Paulo fala ali, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Porque a gente vive numa guerra, irmãos. É carne e espírito. Qual é a natureza que você está alimentando? Tem um provérbio, um dito popular, que diz assim, que existem dentro de nós 2 animais.
aquele que brigando, 2 lobos, um brigando contra o outro, querendo matar o outro. Quem é que vai ganhar essa briga? Quem tiver mais alimentado. Qual é o nosso alimento? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. Não me alimento da palavra. Não tenho meu foco no meu Senhor. Eu estou alimentando quem? A minha carne. E aí nós vemos o quê? Tantos irmãos frustrando na sua fé, porque ela colocou no tudo é por mim. Isso quer dizer o quê? Eu estou alimentando a minha carne. Então Deus me deu um apartamento de 2 quartos, mas eu não estou satisfeito porque eu pedi para o Senhor, foi um apartamento de 4 quartos. Eu estou alimentando quem? A minha carne. Porque Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Então, o que nós estamos vivendo? Que cristianismo é que nós estamos vivendo? Será que a gente não está brincando, irmãos? Eu falo isso com muito temor diante de Deus. Será que nós não estamos brincando de ser cristão? É só a gente olhar para o mundo, assistir o jornal, que a gente vê aqui o apocalipse se cumprindo. E como é que está a nossa vida? Diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Nós podemos, hoje lá na sala, a gente estava falando sobre motivação. Qual é o motivo pelo qual você está servindo a Deus? É para servir ao Senhor porque Ele é soberano? Ou é para servir achando que Deus tem que servir você do jeito que você quer? A gente está trocando as posições e a gente não está nem percebendo que Satanás está usando isso na nossa vida, assim, ó, de uma forma tão sutil que tudo é normal. Tudo passou a ser normal. Deus não é mais um Deus soberano. Deus está aqui para me servir. Enquanto a Bíblia está falando aqui, sua visão tem que estar para o alto. Tudo aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Tudo é bênção. Deus nos abençoe. Nós temos que usufruir as bênçãos do Senhor. Mas eu sempre vou repetir isso. Se Deus colocou um filé na sua mão, na sua mesa, lá come e agradeça a Deus pelo filé, porque é bênção. Mas se você tem um ovo, um arroz, um chuchu, agradeça a Deus, porque o seu corpo está sendo alimentado. Entendeu? Isso aí é agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. Não é só pelo que eu quero. Aí eu vou falar, não, eu tenho essa comida aqui, mas eu não queria estar comendo ovo hoje. Eu estou sendo grato? Só quando tem um filé? E é isso que a gente faz. E nem percebe. Vamos aqui. E aí, como é que eu sei, Liliane, que eu estou usando bem a minha nova natureza e a minha velha natureza? Quem é que está, como é que se diz assim, tendo mais força em mim? De uma forma muito simples, irmão. Olha só. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais percepção do pecado eu tenho. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais a consciência de que eu estou fazendo o que não agrada a Deus, eu tenho. Quanto mais longe de Deus eu vou ficando, menos percepção de pecado e do que agrada a Deus eu tenho. Olha um exemplo prático. Às vezes chega uma pessoa e ela está em adultério. Aí ela pergunta para você assim, será que eu estou pecando? Irmãos, isso é sério, isso acontece. Tá? Será? Mas assim, eu amo muito aquela pessoa. Será que Deus conhece o meu coração? A Bíblia está falando que é pecado. Se ela estivesse perto de Deus, ela já saberia isso. Quando o Espírito Santo está entranhado com o nosso espírito, você já sabe, o temor que você tem é não vou fazer isso, porque isso desagrada a Deus. E a Bíblia fala que eu tenho que fugir de toda a aparência do mal, não é nem do mal. Então, se eu sei ali uma situação que pode me fazer falhar, porque nós somos falhos, tá? Não existe super crente não, ó, o dedinho, não existe. Não vai. Não vai. Então,
quanto eu estou perto de Deus. Quanto eu estou tendo essa noção de pecado. E aí eu sei que o Espírito Santo está falando com cada um aqui. De vocês. Como falou comigo quando eu estava estudando essa lição. E aí Paulo, ele vai dizer assim, você quando se converte, a gente começa a dizer não para a prostituição, não é? Porque uma parte moral nossa, ela já muda naquele momento. Você se converteu, né? A sua visão ali se abriu. Então você começa a rejeitar ira, maldade, que é o que Paulo vai falar assim, tira, né, essas coisas que são ruins, tira a mentira. Por quê? Porque você já é o novo homem. Mas esses pecados, eles continuam lá. Eles estão lá. É como, irmãos, você está descendo numa ladeira e aí você está com um carro que está com um probleminha no freio. Como é que se desce? Se desce pisando o freio, né? Bem devagarzinho. Por quê? Porque você sabe que numa curva daquela, você pode derrapar e cair. Então, a gente entender que a gente precisa estar alimentando o novo homem, faz com que a gente tenha cautela. Que a gente tenha percepção de que nós estamos fazendo coisas erradas. E aqui eu vou abrir só um parentezinho sobre a mentira. Porque muitas vezes se fala que a mentira ela é um pecado assim, inocente. Fala até da mentirinha do bem, né? A gente já ouviu isso. Não, tem a mentirinha do bem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A mentira, Jesus diz lá em João 8, que quem mente é filho do diabo. E a mentira consta na lista lá de Apocalipse 21 dos condenados. Mas a gente mente. A gente mente. E a gente acha que pecado é matar, roubar, sabe? Fazer essas coisas assim todas e a gente mente. Tanto que às vezes acaba acreditando na própria mentira. Você já não sabe mais nem o que é verdade, o que é mentira, nada. Fecha parênteses. Não sei porque eu falei isso não, mas eu falei, irmãos. Acho que Deus precisa falar conosco, a começar aqui de mim, né? Não existe pecadinho e nem pecadão, existe pecado. Nós somos muito vorazes em condenar homossexuais, ladrões, assassinos, mas os mentirosos estão lá na lista. A gente não pode selecionar, está lá. E aí Paulo vai falar desse processo, porque quando nós começamos com o novo homem, a vida do cristão é um processo de quando ele se converte, irmãos, até nosso encontro com Deus ali na primeira morte. Nós vamos aprendendo. E o que é matar o velho homem? É a gente mudar os nossos costumes, as nossas vontades, a forma que nós vemos as coisas como normais. É deixar as manias, os pensamentos. Isso aí é despojar do velho homem. E aí Paulo usa aqui duas formas que a gente entende bem. Ele fala, vamos despojar do velho homem. O que é despojar? Despojar é despir mesmo. É despir. Sabe quando você está muito cansado, suado, você chega com aquela roupa que está suja, e você que tira aquilo, e aí você toma aquele banho, você despojou. Todo dia você não toma banho? Deveria, né, irmão? Tem dia que a gente não toma, não. Mas a gente tem que tomar. Então, você tem que tirar essa roupa. Olha como Paulo está nos ensinando. Despoje. Tire essa roupa. E revista-se. O que é isso? Vista uma roupa limpa. Com as virtudes que ele vai falar. Misericórdia. Bondade. Longanimidade. O que é longanimidade, irmã Liliane? É paciência. E aqui no Novo Testamento, essa palavra tem dois sentidos. Paciência com pessoas e paciência com situações. Porque muitas vezes nós temos paciência para lidar com pessoas, mas nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Nós estamos passando por situações e a gente não tem paciência de esperar o que Deus tem para a nossa vida.
E essas são coisas boas, que são as virtudes. E Paulo vai falar, se revista dessas coisas. Então, entendeu o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, você vai tomar banho todos os dias, vai tirar as coisas que pertencem do velho homem e vai se vestir das coisas do novo homem. E será que nós estamos fazendo isso todo dia? Creio que não. A gente não percebe. Né? Às vezes a gente liga a nossa vida no piloto automático e deixa ela ir. Essa renovação, irmãos, do novo homem, ela traz 2 pontos muito complicados para a vida do cristão. Não é só dizer não para o pecado. Você tem que dizer sim para o Espírito Santo. E por que Paulo está nos ensinando isso? Porque se eu só digo não para o pecado, pode acontecer que eu vou virar uma pessoa legalista. Olha só como a gente vai ver muitos grupos religiosos que praticam isso e às vezes nem se apercebem. O que é ser legalista? É um conjunto de regras que eu coloco. Então, para eu ser salvo, assim, eu tenho que usar uma roupa comprida, eu não posso me maquiar, eu não posso usar um adereço, eu não posso ir na festa de um amigo meu que não é crente. Eu não posso ir festejar um aniversário de um parente meu, porque ele não é crente. Porque eu não posso me sentar na mesa dos escarnecedores. Mas a Bíblia não está falando. Ele tem que primeiro aprender o que é mesa de escarnecedores. E aí ele fala, se eu fizer isso, eu estou me misturando. E aí você vira um legalista. Aí você cria um monte de regras, não posso isso, não posso aquilo, então eu sou santa. Enquanto a Bíblia fala que a santidade vem do interior e não do exterior. Jesus disse que não é o exterior do copo, é o interior. E eu só estou olhando para fora. Então eu não bebo, eu não fumo. Tem muitas vezes que falam, não, eu sou crente, eu não bebo. Como é que crente, né? Fala assim, você é crente, então você já não bebe, você não fuma, você não faz nada. Pessoa mais triste do mundo. Mas você mente. Eu não posso beber um copo de vinho, mas eu posso mentir e caluniar o meu irmão. Viu o que é ser legalista? Enquanto que a mentira, Jesus diz que quem mente é filho do diabo. Você entendeu isso? Se você só diz não para o pecado, você está vai ficar nas regras. Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ser salvo. E a Bíblia vai falar que não é por obra que nós somos salvos. Mas nós temos um outro que vai agora, que eu acho até que ultimamente está sendo até muito maior do que esse legalismo que a gente convive com ele. É só olhar as virtudes. Deus é bom. Deus é misericórdia. Aí você não precisa se arrepender. Porque Deus é bom. Então eu não preciso mudar de vida. Não é isso que fala hoje? Quantos atores de televisão, quantas pessoas que vão para a mídia e falam assim, Jesus me aceita como eu sou. Amém, aceita mesmo, mas você fica como você é. Nós estamos vendo aqui que a Bíblia nos explica que nós temos um velho homem, e quando nós nos convertemos, nós temos o novo homem, a regeneração. Jesus disse que aquele que não nascer de novo, ele não vai ver o reino de Deus. Então, ele se torna um crente festivo. Tudo é festa. Ele é um crente superficial. Aí vem aquelas coisas, né? Quantas igrejas tem, que é aquele louvor de 2, 3 horas, aí a palavra 10 minutos. Superficial. Porque se você não conhecer a palavra, você não vai se libertar, irmãos. O conhecereis a verdade, qual é a verdade? A verdade, exatamente. Jesus Cristo é a verdade. E onde é que está a verdade de Cristo? Aqui. Entendeu? E sabe por que isso acontece? Um dos motivos que acontece isso muito hoje, porque se esqueceram, quase não se fala mais nos púlpitos, sobre os atributos, as características de Deus. Você não sabe quem é o Deus que você serve. Por isso que você acaba caindo no legalismo, ou então na superficialidade. A Bíblia vai falar que só Deus
é eterno e imutável. Se Deus é imutável, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo de hoje. O Deus que abriu a terra e pegou toda a família de Acã por conta de pecado e depois fechou a terra, é o mesmo Deus de hoje. Ele é imutável. Só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe tudo o que você pensa. Inclusive as coisas erradas que você faz quando ninguém está vendo. Mas Deus está vendo porque Ele é onipresente. E Ele sabe também, Ele está no teu coração. Só Deus. Existe um atributo de Deus que só Deus é soberano. Se só Deus é soberano, por que Ele tem que fazer aquilo que eu quero, irmão? Aí esses são os atributos que só Deus tem. Entendeu aí? Ó, só Deus é imutável e eterno. Mas aí vem os atributos, que são as características que Deus, em alguma medida, dividiu com a gente. Então, Deus é amor. Nós não temos o amor? Nós conhecemos o amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Mas aí você não entende, ou a gente às vezes não quer ver, que na mesma proporção, Deus é justiça, Deus é veracidade e Deus é santidade. Então, se Deus é amor, Ele também é justiça. Então, se eu me converto, mas eu continuo alimentando o velho homem e as minhas coisas carnais, eu não estou vivendo para Deus, eu estou vivendo para mim. Entende o que é olhar para cima? Porque se nós conhecemos as características do Deus a quem nós servimos, gente, Deus fala lá no Antigo Testamento o quê? Que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque o povo só quer aquilo que é bom para ele. Deus é bom, eu posso fazer e continuar na minha vida do jeito que eu quero, porque a vida é curta. Irmãos, a vida é curta, é verdade. Já diz Moisés que o quê? Que a gente vive o quê? 70, 80 anos, o resto disso é tudo, a gente já está cansadão, né? Mas a eternidade vai ser longa, ó. E para quem que nós estamos vivendo? Para essa vida curta aqui, que nós estamos com uma missão, ou para a eternidade? Amém. Com Deus. Entendeu o que é isso? É o alto. É ter a nossa mente no alto. Saber e conhecer as características do Deus a que nós servimos deveria nos dar temor, reverência e segurança. Porque se Deus é imutável e Ele é imutável, Jesus disse que Ele estava indo para a casa do Pai preparar um lugar para nós e para nos buscar. Ele não muda, Ele vem nos buscar. Mas a gente não vê, a gente não atenta. A gente começa a viver só para o nosso eu, achando que nós estamos servindo a Deus. Terceiro item, a prática do perdão. Do 13 ao 15, Paulo vai falar, mas aqui eu vou até ler aqui do 13, quando ele diz assim. A segunda parte do versículo 13, Paulo vai falar assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Olha só. A base que Paulo está falando aqui é assim: você já foi perdoado. Jesus já te perdoou. Então, da mesma forma que Deus te perdoou, você deve proceder. Irmãos, como é que Jesus nos perdoou? De 3 formas. 3 medidas que Cristo usou para o nosso perdão. Foi o perdão imerecido, um perdão imediato e um perdão completo. Ai, Liliane, explica isso melhor. Explico. Jesus perdoou a gente de uma forma imerecida. Eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão. Nenhum de nós não somos bons. Bom é Deus. Mas Jesus me perdoou. Quando eu confessei os meus pecados para Ele,
Você já está confessando, dizendo, eu errei, Senhor, me perdoa. E Ele me perdoou. Só que aí, um irmão peca contra mim, e eu falo assim, fulano não merece perdão. O que fulano fez, não merece perdão. A gente faz isso demais, irmãos. Jesus nos perdoa de uma forma imediata. Quando você se arrepende, estou falando de arrependimento sincero, tá, irmãos? Você se arrepende, o Senhor, naquele momento ali, Ele empurra aquele pecado para bem longe. Mas aí quando uma pessoa vem e te pede perdão de algo que ela fez, às vezes de uma ofensa uma palavra que ela falou, alguma coisa, você fala assim, agora eu não posso te perdoar. A gente faz isso ou não faz, irmão? Agora eu não posso, eu não estou preparada para isso. Eu preciso de um tempo para eu te perdoar. Foi isso que Jesus fez com você? Quando você cometeu aquele pecado horroroso lá na tua juventude, porque a gente, depois que envelhece, a gente só fica falando dos pecados jovens. E os pecados que a gente cometeu? A gente esquece. Que às vezes a gente fez pior do que os nossos filhos. E Jesus, Ele te perdoou. Mas você, não, agora eu não posso te perdoar, não. Isso que você fez foi terrível, eu preciso de um tempo para mim. É isso que Jesus também pode fazer com você lá no dia do juízo. E falar, vem cá, eu te perdoei, mas você perdoou? Jesus fala isso em parábola, hein, no Evangelho. E de forma completa. Quando você pede perdão, quando você fala, Senhor, me perdoa disso aqui que eu fiz, Ele lança aquele pecado, aquela culpa lá no fundo do oceano. Mas uma pessoa faz alguma coisa para nós. Eu não estou falando que isso é fácil da gente perdoar, não, viu, irmãos? E aí você fala assim, não, tá bom, eu te perdoei, não é? Às vezes a gente até fala assim, não, tá bom, nem fiz nada, eu nem me lembrava mais disso. Mentira, irmão. Tu se lembra? Aí a pessoa fez uma coisa com você, 40, 50 anos depois, você está lá no leito de morte, você está lembrando que a pessoa fez isso 40 anos atrás. Você imagina se Deus, quando a gente fizesse essas coisas e pedisse perdão ao Senhor, o Senhor falasse assim, tudo bem, está perdoado agora. Daqui a pouco você faz de novo, o Senhor fala assim, não, você fez de novo. Não vou te perdoar, não. Ou então fala assim, né? A gente tem mania, a pessoa fez uma coisa, você me perdoa? Perdoo. Mas se você fizer de novo, não tem mais perdão. Vou riscar você do meu livrinho. Imagina ser riscado do livro de Deus. Né? E a gente pratica isso. Fica jogando na cara da pessoa. Você fala que perdoa, mas você passa o resto da vida. Irmãos, existem casamentos que às vezes houve um problema de traição. Falar em casamento porque isso aqui é uma coisa muito comum a todos nós. Aí houve o perdão. Você disse que você perdoou. Por que você fica voltando com essa situação o tempo todo? Fala para mim. Fala para você. Quando você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou e Ele não joga na sua cara aquilo que você fez. Aí você fala, irmão, mas tem pessoas que vão fazer isso o tempo todo. Sim, quando você perdoa alguém, ele não precisa ser seu melhor ou melhor amiga. Porque aí pode ser uma relação tóxica, mas isso aí é uma outra coisa. Só que Pedro, lá em João, Pedro vai falar assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? 7 vezes? Aí Jesus fala, não digo 7 vezes. Eu digo 70 vezes 7. Mas aí uma pessoa faz uma coisa, fez a segunda, na terceira você já riscou o nome dela lá do seu livro. E quantas vezes você ofendeu a Deus com o mesmo pecado? Quantas vezes, irmãos, nós pedimos perdão a Deus e falamos que não vamos fazer uma coisa e na semana seguinte, senão no dia seguinte a gente está fazendo a mesma coisa. Tendo o mesmo pensamento. Mas aí a gente é ávido, né? A falar para o outro, não. Eu não vou te perdoar, você fez isso novamente. E aí Paulo está falando. Existem situações na Bíblia em que a Bíblia está dando uma norma. Ele está sendo imperativo. E Paulo aqui está sendo. Assim como Cristo, guarda isso no seu coração. Assim como Cristo perdoou, assim procedei. Então o perdão
ele é uma decisão. A gente não tem escolha, a gente tem que perdoar. Da forma que Jesus nos perdoou. É difícil? É por isso que a vida do cristão, ela é vivida através do Espírito Santo de Deus, e a gente vive o sobrenatural de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer isso. Muitas vezes você vai passar anos e anos pedindo a Deus para tirar a raiz de amargura do coração por alguma coisa que alguém te fez, mas você já está ali no processo pedindo a Deus que te ajude a perdoar. E não é isso que nós fazemos. O último ponto, no quarto ponto, a importância do amor para a paz. Aí Paulo já falou que você tem que perdoar. Olha só, ele está falando que você tem que se revestir, tirar as coisas do pecado, a sua velha natureza. Você tem que se revestir da nova todos os dias. Lembra disso quando você estiver tomando banho. Tem que tirar as coisas ruins e me vestir das coisas boas. Todos os dias, enquanto eu estiver nessa terra. E aí ele vai falar agora o quê? Da paz. Se você está se revestindo do novo homem, você está perdoando como Cristo te perdoou. Então, se você está vivendo isso, você está vivendo no novo homem. Você é luz do mundo. Então, você vai o quê? Ter a importância da paz. A gente vive a paz de Cristo. Qual é a diferença nossa para alguém que não conhece a Cristo? A paz. Nós temos os mesmos problemas, irmã. Nós estamos aqui sujeitos às mesmas coisas. Nós somos humanos. Nós vivemos aqui no mundo. A diferença é que nós temos a paz. E a paz que Jesus está nos ensinando aqui, ela é, apesar de ser um sentimento, ela é uma paz muito maior. É aquela paz que Jesus, lá na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele morreu para redimir a minha pessoa e a sua do pecado, ele rasgou um véu e reconciliou Deus Pai com o homem. E nós podemos entrar na presença de Deus. A paz que Jesus trouxe foi a reconciliação quebrada lá em Adão. Viu como ela é bem maior? E nessa reconciliação com Deus, nós podemos viver a paz que excede a todo entendimento. Que é aquela paz que está tudo dando errado. Porque, irmão, nossa vida é difícil. Nossa vida é difícil. Mas você consegue deitar e falar, Senhor, em paz também eu me deito e logo adormeço. Aí você dorme. Aí às vezes a pessoa fala, mas fulano, você está com um problema desse, você está dormindo? Porque você vive a paz. Só que essa paz só tem aquele que está vivendo o novo homem. Que você está alimentando o novo homem. Então você vai viver a paz de Deus. E isso, irmão, já nos mostra assim, por que às vezes existem tantos irmãos que eles vivem numa tribulação, e ele não consegue nunca viver a paz. Talvez porque ele está alimentando o velho homem, mas ele não está alimentando essa nova natureza que vem através do Espírito Santo. Ainda não entendeu que nós temos que viver pelo Espírito. E viver no Espírito é saber que a gente vive aqui, que nós somos daqui, nós vivemos aqui, mas nós pertencemos a outro lugar. E, irmãos, e sabe como a gente tem essa definição? Lá em João 17, que eu amo João 17, quando Jesus fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo. Jesus não pediu para Deus nos tirar desse mundo. Ele pediu para Deus nos livrar do mal. Então, entenda, nós vivemos no mundo, nós vamos conviver com pessoas pecadoras a começar de nós. E quando Paulo fala aqui, suportai uns aos outros, Paulo está nos ensinando que nem todo tipo de relacionamento vai ser consertado. Nós não vamos conseguir resolver todos os nossos relacionamentos errados com os irmãos, mas que nós vamos dar suporte e suportar esses irmãos em amor, que é o vínculo da perfeição. E hoje a gente vê bem pouco isso, porque em qualquer coisa os irmãos se levantam e saem da igreja. Agora é bem interessante, quando você está num trabalho, que você é empregado, quem é que não tem problema onde você trabalha? E você sai, pede demissão do emprego porque alguém está te afrontando?
Por um salário você se submete a isso. Mas você não se submete a olhar o seu irmão, suportar seu irmão, cuidar do seu irmão, para ter a aprovação e agradar a Deus, aquele que deu a vida por você. Viu como a gente se vende por pouco? E nem percebe isso? E aí Paulo vai falar isso. Suportai-vos. É para suportar. Irmãos, deixa eu te falar. Quem que vai passar a eternidade com Cristo aqui? Eu vou. Glória a Deus. Se a gente não consegue conviver aqui, irmão, nós vamos passar a eternidade junto. Não é difícil isso? Eu quero passar a eternidade com o irmão, mas não suporto nem olhar para a cara do irmão. E a palavra está dizendo, suportai-vos uns aos outros com o vínculo do amor. O vínculo do amor é a perfeição. Eu não vou amar meu irmão porque ele merece ou porque ele não merece. Eu vou amar meu irmão porque eu sou amada por Deus. E Deus me ama do jeito que eu sou pecadora. Então eu tenho que amar meu irmão também, porque ele é menos pecador do que eu. É isso que Paulo está falando. E aí ele vai fechar dizendo aqui o quê? Guardar a palavra e os conselhos de sabedoria. Irmãos, é fundamental nós nos alimentarmos, alimentar essa nossa nova natureza através do Evangelho. Viu que só num pedacinho desse, quanto que nós aprendemos? O que é viver para o alto, né? Com a mente ali no alto. Vamos ter a sabedoria que vem de Deus. Vamos nos alimentar, irmãos. Vamos trazer à nossa mente pensamentos que nos traz alegria. E sabe que são esses pensamentos? É a palavra de Deus. Quando você está naquela tribulação, daquela que você fala, não vejo a luz no fim do túnel, não consigo, meu Deus, aí você traz assim, ó, lá da palavra e coloca assim, Jesus disse que no mundo eu teria aflição, mas para eu ter bom ânimo, porque Ele está comigo. O Senhor é o refúgio, é o que cuida daquele que confia nele. Olha o pensamento que eu estou trazendo. Pensamentos que me dão alegria. Mas a gente não conhece a palavra, a gente vai trazer que pensamento? Entendeu? Aí você dá vazão para o velho homem, vem a carne, vem a ira, vem tudo que é de ruim. Porque ela não morreu, lembra? Ela está ali escondidinha. Então, Paulo fecha dizendo o seguinte, ser grato em tudo. Você quer ser grato a Deus? Você já agradece a Deus todos os dias pelo sacrifício de Jesus? O que seria de nós se a gente tivesse que viver pela lei? Ninguém se salvou na lei e nem ia se salvar. Então, assim, uma grande forma de expressão de gratidão a Deus é a gente se agradar e obedecer a Cristo. Jesus não falou, quem vê a mim está vendo o Pai? Jesus é o nosso Deus visível. Seja grato por tudo, irmão. Seja grato pela tua roupa, pelo teu calçado, pela tua saúde, mesmo que você está doente, mas você está em pé. Você está conseguindo trabalhar, você está conseguindo viver. E agradeça e peça a Deus, Senhor, apesar de eu estar passando por toda essa dificuldade, às vezes você está doente, você fala assim, uma pessoa, estou doente, Senhor, mas Tu és a minha força, a Tua alegria é a minha força. Eu vou continuar, porque é o Senhor que me guia, é o Senhor que cuida de mim. E finalizo aqui, irmãos. Guarda com todo amor, eu falo isso no coração. Deus está nos ensinando que através de Cristo nós vamos chegar no alvo. Tem um ditado alemão que diz assim, não é apenas ter um alvo. É preciso alcançar esse alvo. E Deus nos ensina através da palavra como nós podemos alcançar o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E Deus nos ensina, e nos ensinou agora essa manhã, que as nossas frustrações, na sua grande maioria, a gente se frustra na fé, porque a gente não tem a percepção que tudo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não por nós e para nós. Que Deus fale ao coração de cada um de vocês, irmãos. Que durante essa semana o Espírito Santo possa falar, ensinar como é viver para o nosso alvo. Porque o cristão, ele só tem um alvo. É a eternidade com Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Um dia abençoado e uma semana na presença de Deus.
Amém? Obrigado pela oportunidade, irmãos. Glória a Deus.